Olá, amigo do Planeta Livre. Depois de muito tempo, estou de volta para falar hoje sobre o Oriente e o Ocidente e a Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial aconteceu na Europa e não no Oriente? Você quer saber sobre isso? Caneta, papel na mão, preste atenção e após a vinheta. Estamos de volta. Antes de mais nada, faça o básico, se inscreva nesse canal, compartilhe, seja um seguidor, compartilhe aí com seus amigos aí, publique, espalhe esse conteúdo aí, que é feito de forma gratuita, beleza? Então vamos lá. A pergunta que sempre se faz é por quê? Porque a Revolução Industrial acontece na Europa e não acontece na Ásia, na China, na Índia. Por que não aconteceu nesses países e sim aconteceu na Europa? Muita gente há um conceito vulgar de que os europeus eram mais avançados, mais sofisticados. E por que aconteceu lá? Porque quando você vai estudar a origem de algumas tecnologias, economia, cultura, tudo se remete à Europa. Vale lembrar que a Ásia tinha a China, tinha a Índia, que eram ricos impérios. Uma primeira teoria é a de Max Weber, que vai falar que a ética protestante de busca pelo lucro, de entendimento de que o lucro, de que o trabalho era uma bênção de Deus, e acompanhado também de um puritanismo, de um rigor moral e ético, fez com que na Europa favorecesse o crescimento e fortalecimento de uma economia capitalista. Outro argumento é que na Europa, por mais que estivesse envolvida em estados absolutistas, revoluções, conflitos religiosos, ainda era mais livre comparado com os estados despóticos da Ásia, fazendo com que tivesse uma política mais estagnada e, consequentemente, uma cultura estagnada. Por si só já é uma contradição. Cultura não existe cultura estagnada. A cultura e as transformações culturais, elas seguem o curso do tempo, de acordo com suas necessidades, ambientes, influências de outras culturas, etc. É claro que a cultura europeia, quando emergiu no liberalismo, se vê numa rotatividade mais veloz, isso é fato. Mas toda cultura, ela tem o seu próprio movimento. Essa tese de que a Europa teve um avanço veloz comparado com a Ásia, com a China, culturas estagnadas, vem do pesquisador Eugène Balas, né, que ele disse que o capitalismo ele avançou na Europa por um golpe de sorte, porque as culturas asiáticas eram estagnadas. Ora, todo esse assunto, tema que eu estou abordando aqui, é fruto de uma sequência de aulas que vocês encontram nesse canal, parte 1, parte 2, assim. A evolução cultural, parte 1, parte 2, estamos aqui dando sequência nessa aula, todas elas baseadas no livro de Robert Wright, que é um pesquisador americano, Não Zero, a lógica do destino humano. Outra teoria, que é um outro argumento, é de que o Oriente foi tomado por uma cultura, por uma religião muçulmana, o islamismo. E como é uma cultura, é uma religião que busca submeter os povos conquistados à sua religião, ela dá pouca vazão comercial, se tornando culturas altamente tradicionais, rígidas, com pouca fruição cultural comercial.
Será que é verdade? Essa tese do islamismo é uma tese defendida pelo historiador econômico Daniel Landes. Mas ela, numa análise mais apurada, Robert Wright vai desconstruir e refutar esse argumento, que pelo contrário, Maomé ele transformou todo o mundo oriental e consequentemente chegou isso na Europa, um mundo mais favorável e seguro para o comércio. Os muçulmanos, na sua expansão, eles viajaram pelo mar Mediterrâneo e muitas colônias de árabes foram se fixando em regiões da Itália. É tanto que quando você está estudando a Idade Média e você vai se deparar com a reação da igreja em relação ao islamismo, ao avanço islâmico, você vai encontrar na Península Ibérica a Guerra da Reconquista e várias guerras entre europeus e muçulmanos em outras partes da Europa, inclusive Itália. Então esse intercâmbio cultural, essa presença, essas navegações do Oriente para a Europa feita por muçulmanos ali, termina deixando consequências positivas para a região, para a Europa, por exemplo. É claro, de forma identitária, há uma reação, ok? Mas a cultura ela é muito dinâmica. Então, a expansão islâmica contribuiu sim para o avanço comercial. Entretanto, vou falar aqui um pouquinho sobre o contexto chinês. O que a China tinha de importante e por que a Revolução Industrial não foi lá, sendo que já dispunha de muitas técnicas, artefatos, que poderia ser lá, mas não foi. Então vamos lá. Na China já havia um sistema bancário anterior à da Europa. Também na China havia um sistema de cheques muito anterior à Europa. A China dispunha de uma frota numerosa de navios. Aqui é falado, quem fala isso é o historiador Jacques Guernet, né? Então, quando você vai ler o livro lá de Marco Polo, ele faz uma viagem pelo Oriente e muitos dos relatos de Marco Polo são exagerados. Fruto de uma linguagem também própria da época, uma linguagem mitológica. E ele floreou muito o seu texto, né? Também para engrandecer a sua viagem, mas não que ela não tenha tido contribuições. A viagem de Marco Polo, o imaginário construído, vai fomentar outras viagens, que é um assunto para um outro vídeo. Entretanto, independente do exagero de Marco Polo, quando ele cita que viu milhares e milhares, mas de fato havia. A China já dispunha de uma frota numerosa de navios. Ou seja, a China já dispunha de uma comunicação sistemática com outras localidades. Esse impulso comercial é acompanhado também um impulso cultural, de ganho, né? Lembrando que a tese de Robert Wright é que toda cultura ela lucra. A lógica do destino humano é a troca de somas não zero, onde todos ganham, lucram de certa forma, longe daquela visão dualista, onde tem o opressor e o oprimido. E que a história humana segue uma evolução natural, não a evolução impulsionada pelo Hitler, ideológica, não, mas há uma evolução natural, onde a humanidade passa por certos estágios. Esses estágios eles são condições, assim, não sei se posso falar metafísicas. É como se fosse uma história teleológica, há vários estágios a ser seguidos. E que países, civilizações que não acompanham essa evolução vão ficando no ostracismo. Tese de Robert Wright. Mas voltando para a China. A China já havia também fábricas de seda siderúrgicas no final do século XII. A China produzia, nesse interim, 150 mil toneladas de ferro ao ano. A Europa só ia alcançar esse número no final do século XVIII. Aí você vai falar assim, não, mas a imprensa,
Não, até nisso, porque a imprensa foi criada na Europa ali por volta do século XV para o XVI, salvo engano aqui. Na China, muito antes da Europa, os chineses já haviam inventado a bússola magnética, a pólvora e o papel, já no século XIII. Ou seja, a China esteve à beira de uma revolução industrial bem antes da Europa. Mas por que não foi na China a revolução industrial? Aqui eu vou ler a tese de Robert Wright. Pela tese do evolucionista Robert Wright, o capitalismo e a industrialização seriam um passo inevitável no curso da história da humanidade. Se não fosse a Europa, seria em outra região. Alguns teóricos alguns teóricos referem de que a revolução industrial não foi pela China por conta de um fator epidêmico, pandêmico, que foi a peste bubônica, que rompeu com os laços comerciais. A peste bubônica, também a peste conhecida peste negra, ela teve início na China, que não foi a primeira que teve início na China, né, por coincidência. A dinastia Ming, além da peste bubônica que teve início na China, houve um outro fator político que também fez com que a China atrasasse o seu processo de maquinofatura e a Europa ter ganhado a dianteira. É que a dinastia Ming, que foi ali do século XIV ao século XVII, eles tiveram a brilhante ideia de fechar o comércio com muitas regiões. Então a China tinha uma relação comercial, uma relação externa com muitas regiões, até o século XIV, com a dinastia Ming. A dinastia Ming, ela interrompe, ela fecha o comércio chinês para com certas regiões. E lembra que a tese é que a história é baseada na soma, não zero. Então, quanto mais somas culturais e comerciais uma região tem, ou está em condições de ter, mais favorável é ao crescimento, à riqueza, à sofisticação, à riqueza material, etc. E não foi isso que aconteceu com a China. Ming, ele deu numa visão liberal de progresso, ele deu um passo atrás. E construiu, foi na dinastia Ming que construiu a tal muralha da China. Então vamos lá. Como é que você pretende expandir comercialmente com outras civilizações e outras culturas se você constrói um muro? Além dele cortar as relações comerciais com várias regiões, ainda constrói o muro, a muralha da China, interrompendo, atrapalhando, colocando obstáculo no transporte do ir e vir, tanto de chineses quanto de outras culturas. Ou seja, ele colocou um obstáculo à lógica do destino humano, que é a soma não zero. O comércio marítimo foi interrompido e outras coisas, tanto via mar quanto via terrestre. Outra teoria. Então aqui já apontei um problema, né? Primeiro problema, a doença. Segundo problema, a ruptura de relações comerciais. Interrupção de vias, como via marítima, e construindo a muralha da China. Uma série de fatores. Agora, para finalizar esse vídeo, Robert Wright traz um argumento interessante. Por que a Europa, outro fator que deu à Europa a vantagem e não a China? Por mais que a China tivesse já condições assim materiais de ter uma revolução industrial antes, só que politicamente foi interrompido, e também a catástrofe biológica lá da pandemia da peste bubônica. A Europa, ela tem uma teoria de que quanto mais vizinhos competitivos você tem, mais favorável, mais promissor você avançar materialmente, culturalmente e etc. Então,
os defensores dessa teoria vai apontar que a Inglaterra, que foi o berço ali da Revolução Industrial na Europa e está também nos livros de história, apesar da China, era avizinhada ali, circundada ali com vários outros povos altamente competitivos. Você pode falar assim, mas qual o vizinho da Inglaterra que era competitivo? França. Só para citar uma. Parece que no conceito micro também se funciona, né? Muita gente começa a reformar a casa, comprar um carro novo, quando ele tem vizinhos ao seu lado que são pessoas consumidoras, pessoas que estão também sempre em busca do melhor materialmente. Isso também impulsiona você. Se você está ao lado de pessoas competitivas, você também torna-se um competitivo. É o que pode ter e provavelmente aconteceu com a Inglaterra. E aqui nós terminamos nosso vídeo com o seguinte desfecho. É que com as novas tecnologias, novos meios de transportes, novos modos de produção que foi acontecendo ali na Inglaterra, e esse crescimento, esse desenvolvimento foi se globalizando, interferindo nos seus vizinhos, e os vizinhos foram também buscando melhorias, e assim foi num efeito cadeia, né, transformando a Europa, não só a Inglaterra, a Europa e posteriormente Estados Unidos e posteriormente o mundo inteiro, a emergir na Revolução Industrial. E os povos, as cidades, os países que não participaram da Revolução Industrial, hoje são considerados países de péssimo IDH, péssimo desenvolvimento econômico e humano, países em pobreza, né? Então, por quê? Porque não emergiu, não fez parte desse estágio da evolução cultural, tese de Robert Wright. Então aqui vai refutar aquele professorzinho que usa foice e martelo para falar, não, o Sudão é pobre porque a Inglaterra, Estados Unidos, a Europa é um berço do capitalismo, explora os países mais fracos. Não. O que tem que ser levado para os países mais fracos é esse estágio da revolução natural, da revolução, da evolução humana. É levar para eles essa questão da riqueza, promovendo uma política menos burocrática, menos intervencionista. E a partir do momento que um país for crescendo economicamente, vai contagiando essa política da vizinhança e transformando, através da competitividade, as culturas podem crescer materialmente. Por fim, é isso. Você que curta o trabalho, não se esqueça, curta nosso canal, se inscreva. A minha opinião, né, até agora eu apenas repeti, eu acho muito interessante, eu não sei até que ponto a questão da evolução cultural pode ser altamente adotada, mas ela tem uma reflexão interessante. Se você recuar lá nos primeiros vídeos dessa série da evolução cultural, eu falo lá que é um tema desafiador, indaga, não é muito corrente nas universidades, porque predomina aquela visão dualista, maniqueísta da política, né, entre a esquerda e a direita, tal. Mas eu acho interessante. E eu concordo que analisar um país pobre porque ele é explorado por um país rico, eu acho que é uma análise muito prematura. Em alguns pontos, eu não vou dizer que ela é descartável, talvez não em alguns pontos aqui e acolá, mas para uma análise mais aprofundada, os países são pobres muito porque são presos em estruturas que, de acordo com a evolução cultural, são estruturas arcaicas. Imagine uma sociedade tribal hoje diante de um mundo cosmopolita. Sem falar da questão de que talvez, né, existe essa reflexão
que países que são explorados pelas potências europeias, se também não apresentaram melhorias no seu IDH, na sua economia, educação, política, etc. Podemos ver isso também na China, na Índia, na Inglaterra, quando a Inglaterra interferiu na Índia. Muitos falam, foi colonizada pela Inglaterra, etc. Mas quando você vai olhar mais de perto, você vai descobrir que houve muitos fatores internos na Índia que foi positivo a intervenção inglesa. É complexo, né? Naquela questão porque nós somos muito presos por essa visão de que um país capitalista ele só explora o mais fraco. Como eu disse, até certo ponto pode ser interessante essa análise, mas numa visão mais aprofundada, eu aconselho você buscar outras teorias. Um grande abraço, aqui é César Augusto, História para dentro da cabeça. Tchau!